Bom dia, Hare Krishna. Tomara que vocês estejam bem, tenham passado um bom final de semana. Abraço vocês. Que alegria estar aqui. Vocês sabem que, literalmente uma alegria. A reflexão de hoje é sobre auxílio. Só que antes da gente seguir para o tema, eu quero fazer um recortezinho rápido de uma emoção que quando me atingiu nessa manhã, quando eu acordei, eu desejei profundamente que vocês e me emociona, olha isso, que cada pessoa possa sentir isso, sabe? Hoje é segunda-feira, como a gente sabe, e muita gente acorda triste hoje, porque tem que trabalhar, porque precisa encontrar com pessoas, porque tem uma vida prática. E essa tristeza contribui com o sofrimento do mundo, e essa tristeza também faz com que as pessoas muitas vezes, como a gente tem estudado na Gita, por falta de esclarecimento, busquem por prazeres em vez de uma alegria que é espiritual. Então a própria tristeza termina desviando do caminho, porque a pessoa não consegue suportar, resolver aquilo, busca prazer e a alegria espiritual se afasta. E é algo que a gente vem estudando cada vez mais profundamente, em textos diferentes, para que a gente ganhe esclarecimento e através de etapas de austeridade, a gente consiga na nossa mente se purificar o suficiente. Purificar virou uma palavra um pouco vazia, tem que tomar um pouco de cuidado para usar também, para não parecer um jargão místico, mas purificar a mente, e de novo, até a gente encontrar uma palavra melhor, para que a gente consiga domínio sobre ela. Então, quando ela falar, vamos para o prazer, a gente fala assim, não, isso não resolve, vamos ficar aqui, aguenta aí que você consegue. Então, de novo, purificação é um lugar que virou meio místico. Eu tenho um pouco de receio dessas palavras que foram tomadas por esse ego espiritual mesmo. A gente criou um dialeto, tô torta. A gente criou um dialeto dentro dessa busca espiritual que às vezes me dá um pouco de medo, sabe? De falar. Mas outra vez, é algo real e que a gente precisa prestar atenção. E aí a sensação que eu tive, que eu realmente desejei e me emocionei, é que eu acordei tão contente de poder estar aqui com vocês, de estudar, de acender as minhas velas. E quando eu não estou aqui, eu acendo as minhas velas no meu coração. Não precisa necessariamente, né, a gente estar na frente de um altar, a gente precisa estar na frente do altar do coração, né? Invocar o que quer que seja que a gente acredita no nosso coração. Aqui, nesse momento, eu tenho isso, amanhã eu não tenho, eu estou indo para São Paulo por causa de uma questão com a minha mãe, mas lá eu também acendo no meu coração. Mas o que eu desejei profundamente, e aqui eu coloco para vocês também, é que a gente tenha essa alegria, porque é óbvio que as questões, os problemas continuam na vida de cada um e de cada uma, mas é uma alegria interior. E eu verdadeiramente desejo que a gente possa sentir essa alegria e esse contentamento para atravessar o que for, porque o dia vai apresentar seus desafios e a gente não precisa discutir muito sobre isso, que todo mundo tem essa experiência, né? Ou seja, a vida vem testando a gente desde quando a gente nasceu. A cada encarnação, para quem acredita, a gente vem sendo testado de alguma maneira. Então, só um desejo profundo disso mesmo, que foi uma oração sincera que eu compartilho aqui, que a gente possa viver com esse contentamento, sabe? Um contentamento outra vez que é independente das coisas do mundo, é simplesmente da gente poder existir no que é mais verdadeiro em nós do que a gente alcança ainda, dessa pequena verdade que a gente muitas vezes toca, sabe? E aí ter forças para continuar, porque as batalhas são enormes, a inconsciência é tremenda, o karma vem também, então a gente tem um pacotinho fechado que a vida vai abrindo, que é a colheita de coisas que a gente fez, que muitas vezes a gente nem tinha noção que estava fazendo de uma forma equivocada, e também precisa olhar e se perdoar e tirar a culpa do coração. Mas enfim, só deixar isso aqui que eu verdadeiramente espero que a gente possa ir nesse lugar. Enfim, auxílio. Eu também, dentro disso tudo, eu trazer pequenos trechos, né? Porque os textos longos a gente estuda com foco em algum dia da semana ou alguma proposta que a gente tem, mas eu gostaria de trazer um trecho aqui, um pequeno trecho de um grande, enorme livro que tem muitos ensinamentos sintetizados, que também é tratado pelo Krishnamurti no Aos Pés do Mestre. Então, num primeiro momento, quando o Krishnamurti ainda está sendo doutrinado
pela Blavatsky, pela Annie Besant e pelo Leadbeater, ele é um pouco mais místico. A partir da hora que ele dissolve, que existe a dissolução da Ordem da Estrela, que previa o Krishnamurti como um grande mestre, um avatar dos nossos tempos, e aí é a hora que ele se nega, e ele não aceita o título de mestre nem professor, ele se irrita grandemente com isso. A partir desse momento ele pega uma versão mais lógica, então ele não entra em nenhum tipo de espiritualidade, ele trata a mente como se fosse um objeto de estudo que ele está dissecando, e não algo que realmente tem outros aspectos e facetas que, na opinião dele, levam muitas vezes as pessoas a se iludir. É um homem, foi um homem, é um grande espírito, que ainda continua irradiando sobre nós muitos dos ensinamentos e com conhecimento vasto e profundo, e muitas vezes em um curto, como a gente vê na Gita, né? A gente estuda um sutra e daqui a pouco a gente está falando daquilo 5 horas, tá? Né? Um único sutra. Então ele também tem esse poder, obviamente, ou seja, eu vejo como um poder do espírito, e isso também no comecinho veio mais irradiado pela Blavatsky. E aí a Blavatsky tem também uma obra enorme, também sintetizada, que é A Voz do Silêncio. Quem não conhece esses 2 livros, eu recomendo que vocês leiam. São livros muito fáceis. Eu acho que no máximo aí a gente está falando dos 2 livros. Se tiver 100 páginas nos 2 livros, eu acho que é muito. Se a gente alcançar 100 páginas nos 2 somados, eu acho que é muito. São livrinhos muito sintetizados, mas que, como a Bhagavad Gita, num outro contexto, eles podem ser considerados tratados em vez de escrituras, porque não foram revelações, mas foram o conhecimento dessas pessoas colocados nas palavras dela, mas com uma inspiração divina, a gente percebe. Então, quem tiver a oportunidade de ver, de escutar, hoje esses audiobooks estão tanto no YouTube gratuitamente, então como PDF, são obras que se tornaram disponíveis para toda a humanidade pela misericórdia divina. Tem um pequeno trecho do A Voz do Silêncio. Carla Felícia está aqui, querida. A Voz do Silêncio, de Helena Blavatsky. Depois eu deixo no grupo qualquer coisa. E também, além dele, esse Aos Pés do Mestre, do Krishnamurti. Quando o Krishnamurti ainda estava saindo desse domínio, né? Imagina, eu que agradeço, da teosofia e da doutrina secreta e da Helena Blavatsky. Então tem um momento muito místico do Krishnamurti que depois ele abandona, porque ele começa a ver perigo nisso. E hoje, quando a gente vê até por onde a espiritualidade andou e como existe devaneio dentro da espiritualidade, né? Hoje as pessoas visitam uma espiritualidade porque elas visitaram a espiritualidade, então é como se elas tivessem direito de viver a vida normal delas. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente já fez isso no cristianismo. A gente já colocou Deus numa igreja para a gente só nos domingos e voltar para a nossa vida normal. E hoje a gente tem esse mesmo tipo de conceito acontecendo em retiros. Então a pessoa vai para um Vipassana, ela fica 10 dias e depois ela volta para a vida normal. Ela tem um pequeno impulso e depois ela esquece aquilo. Aí ela vai, sei lá, para uma vivência de ayahuasca e ela vê coisas, só que ela volta para a vida normal dela. Então tem que tomar cuidado para a gente não trancar Deus num lugar e ir visitá-lo uma vez por semana e depois até esquecer dele, deixar ele para lá. Cada tanto a gente fala o nome dele só para desencargo de consciência, mas não tem prática desse divino, né? Então tem um cuidado aí pra gente tomar, mas esse seria outro tema. Aqui o que eu quero pontuar, tem um trecho desse livro que olha só que interessante. Não podes trilhar o caminho antes de transformares no próprio caminho. Que a tua alma ouça cada grito de dor, assim como a flor de lótus se abre para beber o sol da manhã. Não deixes que o sol ardente seque uma só lágrima de dor, antes que tu a tenhas tirado do olho daquele que sofre. Mas faz com que cada lágrima humana caia queimando no seu coração e lá permaneça. Não a afaste jamais, antes que a dor que causou tenha sido removida. E aí, com isso, aqui são 3 versos só dessa grande obra de novo, que é A Voz do Silêncio, que outra vez eu recomendo leitura. Com isso eu quero trazer o tópico da ajuda, porque quando a gente pensa numa missão tão grande como essa, ou seja, já a gente abrir o nosso coração para empatia já é quase um milagre dentro de uma sociedade que foi insensibilizada.
Para quem acha que a gente não foi insensibilizado, olha na nossa cultura, por exemplo, a gente vive num país de luta de classes. A gente poderia imaginar que a gente se envolver com a política, ou seja, pelo menos saber o que está acontecendo, seria algo lógico se a gente tivesse uma certa sensibilidade para perceber a dor do nosso irmão. Então, por exemplo, você pode dizer, bom, eu não passo fome, mas na hora de se envolver na política, a gente tem que se envolver, se a gente não foi insensibilizado, pela pessoa que está passando fome. Por exemplo, quando a gente fala de insensibilização, fala, não, isso não aconteceu com a gente. Para pensar de novo. Olha o que está acontecendo entre Gaza e Israel. Olha o que está acontecendo Ucrânia e Rússia. Olha o que está acontecendo com todos esses arquivos de pedofilia que rodaram no mundo agora, com o próprio presidente dos Estados Unidos. Olha o que está acontecendo com os nossos povos originários. Olha recentemente o Rio Tapajós. Olha recentemente e tantas manchetes. Vocês podem cada uma olhar. Quando existe uma insensibilização da sociedade, isso passa a não se importar mais. É como se existisse um mantra, a boca pequena, que dissesse assim, cada um que lute. E se eu estou me esforçando, o outro pode se esforçar. E cada vez que a gente tenta vencer causas que são coletivas, mas que dizem respeito a nós, porque é uma projeção ainda assim do que cada um acredita nos valores e sistema de crenças, a gente segregado não tem força para desmontar uma engrenagem imensa, que hoje toma conta inclusive do inconsciente coletivo. Entra também um pequeno tópico que eu abro e fecho parênteses rapidamente e falo alto para que eu mesma não fique aqui 2 horas, porque a gente tem pouco tempo para essas reflexões, que é quando a gente olha e diz assim, putz, não tem ninguém mudando. Quando você muda, existe uma parcela do inconsciente coletivo que você está cutucando. Então, ainda que o seu irmão não tenha mudado, que a sua irmã, ou seja, que a nossa humanidade não tenha mudado, o fato de você estar mudando e estar praticando aquela mudança e dando exemplo daquela mudança e ativando outras partes, inclusive vencendo o teu próprio sistema de crenças, que é essa quebra de paradigma, isso está influenciando todo o campo. Se campo parece uma palavra mística também, como purificação a gente falou, pensa em campo como campo mórfico. Isso a gente já tem estudos falando que realmente essas coisas são reais e que não é simplesmente algo que a gente está falando em algum tipo de devaneio espiritual místico. Então lembra disso, porque outra vez, às vezes é só a gente começar a mudar, que esse campo vai influenciando. Isso significa que a pessoa que está ao teu lado vai mudar? Não necessariamente naquele momento, mas significa que talvez alguma coisa tenha rachado nela. Rachado nessas coraças, nessas convicções. As convicções são perigosas para todo mundo, porque elas estão cristalizando sistemas de crença. Quando a mente está viva no discernimento, ela não se fecha numa ideia. Porque todas as ideias, até o Dharma, que é a retidão, tem manifestações diferentes ao longo do tempo. Então, cuidado com as convicções. Mantenha, ou seja, eu acredito no veganismo, por exemplo, eu pessoalmente. Só que quando eu falo com uma pessoa que vive uma vida em vulnerabilidade em relação ao que come, ou seja, que não tem a escolha do que comer, a minha convicção sobre o veganismo tem uma fresta aberta na compaixão de olhar para aquela pessoa e entender que outros aspectos precisam acontecer antes que eu possa falar para ela a respeito de uma escolha que ela não tem. Então, percebem? Ou seja, ainda que eu acredito, a minha convicção racha. Porque eu enxergo o outro num lugar que ele está. E aí eu percebo também o meu privilégio. Então, tem vários lugares para olhar para tudo isso. O ponto central, o nosso fio condutor hoje, é o auxílio. E por que tudo isso se envolve? Porque é uma luta tremenda a gente ter a sensibilidade para sentir a dor do irmão. Não é assim? Porque toda a sociedade acaba colocando esse mantra silencioso que é cada um que lute. Então eu vou me insensibilizando com todas as coisas que estão acontecendo, com as pessoas que fazem parte, às vezes, da minha família, do meu círculo, às vezes do meu país, e essa segregação que vai acontecendo. Isso sem tocar no tópico dos mestres animais, da mãe natureza, sem falar nada disso. Só falar de ser humano a gente já está ignorando. Imagina, né, seres indefesos que as pessoas já colocaram no prato e com uma cortina de ferro que não permite ver aquele ser ali.
Então, já é uma luta. Aí, quando você chega na luta, por fim, você fala, olha o tamanho dessa encrenca. Como é que eu vou mudar uma consciência? Daí, de novo, lembra dos campos mórficos, mas outra vez, abre e fecha parênteses. Dentro de tudo isso, muitas vezes se vê sozinho, a gente vem aqui estudando também e invocando uma força espiritual para que a gente não se sinta sozinho. A gente muitas vezes está em solitude. Agora, não significa que não existam outros lutando conosco. E aí a questão do auxílio, da onde ele vem? Então eu queria dar uma pista que é quase um paradoxo. A ajuda vem de quem você está ajudando. Como assim se aquela pessoa que precisa de ajuda? Tem um ditado na Índia que diz que quem protege o Dharma é protegido pelo Dharma. O fato de você proteger aquele ser vai tornar você protegido por ele e pelo que ele sustenta de retidão, porque as causas não são suas. Embora a gente tenha, por exemplo, eu procuro ter isso no meu coração, mesmo quando num aspecto transacional, eu explico a missão do Vale da Rainha. Mas a missão do Vale da Rainha não é do Vale da Rainha. Não existe protagonismo no Vale da Rainha. Existe o protagonismo do que é a retidão tentando descer sobre a terra. E o Vale da Rainha tem uma pequena missão nisso, mas que não é dele. É algo que por misericórdia foi dado. E por que misericórdia? Para a gente poder viver com um propósito, porque tem tanta gente que acorda e vai dormir sem ter a melhor noção ou a menor motivação por algo maior do que si próprio. Então eu digo que a misericórdia divina, quando uma missão cai no nosso colo, no nosso coração, porque a gente tem a misericórdia de não viver uma vida vazia, de acordar por algo maior que a gente, do que desejos pessoais. Isso é uma baita misericórdia para a gente agradecer. Não existe um lugar para a gente olhar e dizer assim, olha o que eu estou fazendo. Estamos sendo permitidos fazer algo insignificante se nós nos mantivermos unidos e firmes. E isso é muito maior do que a causa do mestre animal. Isso é abrir o coração humano. Quando o coração humano se abre, mistérios vão se revelando. E aí entra toda a questão, a Blavatsky trouxe, não é só a gente aliviar a dor, mas é a gente deixar aquela lágrima. Então eu vou secar a lágrima do meu irmão, só que aquela lágrima vai ficar caindo no meu coração, queimando. Por que vai queimar? Vai queimar até que a causa daquele sofrimento, porque se a causa do sofrimento não for aniquilado, eu vou ter que secar outras lágrimas, concordam? Porque daí não é só uma questão com aquele ser. A causa daquele sofrimento vai estar em outros. E qual é a causa do sofrimento do ser humano? A ignorância e o egoísmo. Então imagina só a quantidade de lágrima queimando o nosso coração. E aí, de novo, chega uma hora que essa pessoa que está envolvida na causa, que conseguiu vencer a insensibilização, que conseguiu vencer a letargia, porque também tem um momento que a pessoa olha, fala, eu não vou nem sair da cama, porque, ou seja, a causa está perdida. E ela vence tudo isso, então ela conseguiu se sensibilizar numa sociedade insensível. Ela conseguiu fazer alguma coisa numa sociedade que diz que está tudo perdido e que nada importa, que cada um faz é insignificante. E aí ela se vê só. E aí da onde vem essa ajuda? Vem justamente do ajudado. Então como que se ajuda dessa forma? Ou seja, porque você tem duas missões. Você tem a missão de aliviar a dor, de secar a lágrima e de aniquilar a causa que aquela lágrima caiu. Da onde você tira a força? E aí você pode olhar e dizer assim, isso é de profundo sofrimento, sem dúvida nenhuma, é um profundo sofrimento. Mas é uma profunda alegria também quando a gente vê seres subindo dentro deles mesmos. Quando a tristeza, o sofrimento, quando a ignorância, quando todas as coisas que promovem a decadência, especialmente do ser humano, começam a diluir dentro desse oceano de conhecimento. Um conhecimento que é pessoal e intransferível e que ninguém pode provocar no outro, né? Como dizem, o mestre leva a gente só até a porta. Então, o trabalho que a gente termina, cada um fazendo, e de diferentes formas, através dos nossos encontros, cada um de nós, não nossos encontros aqui, encontros que nós temos na vida, cada um vai provocando no outro isso. Vai provocando um lugar de falar, olha, presta atenção, aqui vem um pouco de conhecimento, aqui, só que a gente vai sempre até a porta. É responsabilidade de cada um atravessar o portal. Por que é uma responsabilidade e é um medo tremendo? Porque atrás daquele portal está uma vida diferente.
Uma vida diferente que muitas vezes a gente tem que, por simplesmente uma condição da mudança, rever todos os nossos círculos. Quando a gente, por exemplo, decide acordar essa hora todos os dias, tem uma questão social do dia anterior que se perde. E é uma escolha que cada um tem que fazer. Porque eu tenho certeza que cada uma aqui tem convite do que fazer 10h30, 11 horas da noite. Agora, para acordar às 4 da manhã, você naturalmente vai ter que rodar sua vida de uma outra forma. E aí, ou seja, outra vez, você vai até a porta, eles estão orientando a gente, acordem cedo, sintam essa energia do sol. E energia, de novo, é outra palavra, jargão na espiritualidade, tem que tomar cuidado para não ficar num lugar gratiluz. Mas essa energia simplesmente que a gente recebe do sol, essa energização que a gente recebe do sol quando a gente já está acordado antes que ele vem. Tudo isso precisa ser visto como, ou seja, fui até a porta. Aí dentro de tudo isso, nós sabemos de onde vem esse auxílio. Então lembra, o teu auxílio vem de quem você está ajudando. Como esse de quem você está ajudando e com reserva para isso, porque é sempre feito através de você, vai te promover conhecer pessoas que também enxergam o sofrimento do outro. Então o auxílio vem daí, da comunidade. O auxílio vem do olhar de gratidão daquele ser, seja quem for. Seja um mestre cachorro, seja um ser humano, seja uma pessoa que está sendo perseguida ou por uma ideia, ou por gênero, ou por o que quer que seja. A ajuda vem dali. Então não separa a causa da sua ajuda, porque a ajuda, o auxílio vem por ali. A Blavatsky fala que a partir da hora que a natureza for protegida, que você proteja a natureza de alguma forma, a natureza real dos seres humanos, a natureza real das florestas, a natureza como ser, como a vida em si. A partir da hora que você proteja a vida, o que o indiano falaria do Dharma, a própria vida vai te proteger, o próprio Dharma vai te proteger. E como que isso vai acontecer? Na hora que tudo parecer perdido, algo vai surgir. Algo vai surgir para que você consiga continuar. Significa que você vai vencer? Não. A vitória é sempre da causa, nunca é individual. O que acontece individualmente é a vitória de nós sobre nós mesmos. Vou repetir isso. A vitória é sempre da causa, ou seja, talvez você não veja a vitória da causa. Talvez você morra passando o bastão para outra geração que vai continuar isso. Olha as mudanças de paradigma que a gente sofreu até hoje, de todo cunho. Muitas vezes a gente viu gerações passando o bastão para a próxima. A vitória que você vai ter é você sobre você mesmo. Qual é essa vitória? Você acordar todos os dias e trabalhar na obra, mesmo que você não veja o resultado. E isso porque você conseguiu se retroalimentar na assistência que chegou, de você olhar nos olhos de quem você está protegendo e saber que ali, que seja por um lampejo, houve esperança. É você perceber que tem outras pessoas com você. É você perceber que existe um auxílio espiritual que, dependendo da sensibilidade, você sente mais ou menos. E que mesmo que você não explique, você sabe que está com você. O auxílio vem de você perceber a sua consciência tranquila quando você vê o sofrimento e sabe que você não faz parte da causa, embora você ainda não possa aniquilar a causa. Então não separa o auxílio de quem está sendo auxiliado, porque é através dali que o teu próprio auxílio chega. Isso fica claro para vocês? Não isola um assunto do outro. O auxiliado também está te auxiliando. E a vitória é da causa, não é de quem. Não existe protagonismo em quem está no serviço. O protagonismo que existe é você sobre você mesmo. Você se vencer. Você vencer quando você diz, putz, eu queria tanto acordar às 4 da manhã, mas eu adoro sair com os meus amigos e ficar até 2 horas da manhã no bar. Não vai dar certo. E vai chegar um certo momento que esse hábito vai influenciar a sua saúde. E que aí você vai ter um auxílio da vida para poder ter mais discernimento sobre o que fazer. Eu estou falando que os bares dos amigos são ruins? Não estou falando isso. Eu estou dizendo simplesmente que a longo prazo certos hábitos podem levar a gente a menos energia vital. E menos energia vital significa menos fogo, inclusive para a gente pensar. Fogo como elemento, fogo que é sinapse, fogo que é discernimento, fogo que é clareza. Então a gente vai ter, da mesma forma, ou seja, você pode simplesmente gostar de ficar em casa, só que comer muito. E aí quem consegue dormir realmente tranquilo, num processo que seria de desintoxicação, com o corpo todo cheio de inflamações, e como que a gente acorda lúcido para ter um estudo. Então tem muitas coisas que isso tudo vai, essa é a vitória sobre nós mesmos.
É isso que as causas promovem. Esse é o protagonismo que a gente pode... Nós sobre nós mesmos. E aí a gente vê que a gente foi auxiliado, porque você vai querer, de alguma forma, viver mais, ter mais saúde, para amparar o outro. Não só secar a lágrima, como a Blavatsky diz, mas também aniquilar a causa do sofrimento. Agora, para isso, tudo isso vai te levar até a porta de novo. Agora, passar pela porta é com você. Porque quando você passa pela porta, a sua vida inteira se transforma. E aí você vê que aquilo que parecia o ajuda ao outro, foi também ajuda a si próprio, ajuda a si própria. Ajuda para nós mesmos, ajuda para nós mesmas. Porque a gente abriu a nossa mente, a gente saiu das nossas convicções e pôde encontrar lugar de questionamento real. Até que as perguntas sumam, até que haja um silêncio na mente capaz de se sustentar na tristeza, no desespero do mundo, nas falsas acusações, na perseguição do bem, se sustentar firme, se sustentar sem que tudo isso grude na gente. Estava com um amigo aqui no sábado falando disso, que como à medida que a gente... as coisas acertam, mas elas não grudam tanto, você consegue passar. E essa é a vitória sobre nós mesmos, sobre nós mesmas. Então não coloca como que o assistido está tirando de você força. Aquele que você assiste, aquilo que você assiste, que você ajuda, que você tem por misericórdia divina, uma pequena, ínfima missão, que daí é sua, porque você está se vencendo para aquilo. Não pensa que de lá não está vindo ajuda. Porque aquele ser, através do que ele está provocando em você, está forjando o seu espírito. Então, no fim do dia, até o agressor, o agredido que parece que só está recebendo, todos eles estão te dando também. Então, olha para a vida com um olhar de agradecimento sincero. Não pelo que você está vendo, não pelo sofrimento do seu irmão ou pelo algoz, mas pelo significado disso dentro de um enredo cósmico para além das aparências, que está colocando a gente em contato com o espírito para, de vez, transformar seres. Que na tentativa a gente não sabe se o outro vai se transformar. Mas é fato que se a gente for sincero, o outro vai transformar a gente. Agradecida por esses momentos. Isso faz sentido no coraçãozinho de vocês? Deixa eu ver quem tá com a câmera. Então, que bom. Deixa eu ver, aí abriram a câmera. Obrigada, gente. Continuem firmes, por favor, porque às vezes parece que a ajuda não chega, mas é o olhar da ajuda que tá fechado. Então, olhem, por favor, com esse olhar espiritual. O que você tá tentando fazer pelo outro, tá fazendo por você também. Então não isola, não pensa que você está sozinho, que você está sozinha, porque o simples fato de você ter se conectado ali já está te oferecendo ajuda. Então deixa isso sempre no seu coração, para que você se fortaleça, para que você seja firme, para que você caminhe, porque a gente precisa se renovar constantemente. Outra vez, a vitória da causa talvez a gente não veja, porque a causa não é nossa. A gente, por misericórdia, trabalha na causa, por misericórdia, e isso livra a gente de uma vida vazia. A vitória que a causa está dando para nós é a gente vencer a gente mesmo. Vencer letargia, vencer desistência, vencer a falta de vontade, vencer o egoísmo, vencer a ignorância, vencer os aspectos mais baixos, os venenos mentais. É isso que a causa está dando para nós. Então não pensa que você não está sendo ajudado por aquele que você está tentando ajudar. Agora que um dia a gente possa fazer esse caminho que não seja pelo sofrimento. E aí eu não sei se esse caminho vai ser aqui, ou se esse caminho vai ser em outro mundo. Ou se esse caminho é simplesmente uma ressignificação desse próprio mundo, onde a gente possa olhar tudo isso e ver apenas amor. Amor através da dor. Através da misericórdia que chega. Amor através do sofrimento. Porque tudo isso acaba levando para esse amor. Mas outra vez, que a gente tenha como ponto de partida o amor. Será que é capaz? Será que a gente é capaz disso? Só o tempo que vai dizer. Por hora, se lembra. Quem você ajuda, e às vezes você se sente sozinho, você fala, não tem mais ninguém ajudando esse ser está te ajudando. Lembra disso. E aí se revigora nessa força, se revigora todos os dias. E mesmo que você não veja a vitória do que você tentou defender, veja a vitória sobre si mesmo e sobre si mesma. E continue com uma fé inquebrantável, porque o bem merece isso.
O bem merece que a gente não desista. Mantenha tua chama acesa, mantenha essa tocha no seu coração. Nutre isso todos os dias, como uma responsabilidade do que te cabe, desse bem que para manifestar precisa de você. Graças, queridos e queridas. Pedir para a gente alinhar nossa coluna, manter nossos olhinhos fechados um momento. Seguindo daqui, vamos para os estudos do feminino não em gênero, do feminino que é intuição em homens, do feminino que é a face feminina de Deus, inclusive na Mãe Terra, nas florestas. E aqui nesse momento nós fechamos a nossa reflexão de hoje, invocando essa força necessária para continuar, invocando discernimento e invocando também alegria, a alegria de servir. Gibran já falou que se você não for capaz de trabalhar com alegria, é melhor que você humildemente se retire para as escadarias do templo e esmole o que quer que seja. Trabalha com amor, serve com alegria. Já existe sofrimento demais no mundo. Que essa alegria venha desse contentamento espiritual de estar caminhando o caminho e se vencendo todos os dias em hábitos depreciativos, em palavras depreciativas. Que esse contentamento venha da transformação da sua mente, da abertura do seu coração, da saúde do seu corpo físico, que é essa tecnologia de ponta que tem um mapeamento fino com todos os teus corpos. Serve com alegria sabendo que teu espírito está sendo forjado na luta que você defende. Serve com esse contentamento sabendo que, embora a causa muitas vezes seja maior do que o tempo da tua existência nessa encarnação, serve com alegria sabendo que a lágrima do seu irmão que se secou, da sua irmã, serve com alegria sabendo que ali existiu esperança por um instante. E que embora essa esperança não tenha sido você que tenha dado, foi através de você que aquilo chegou. Então se contenta com a pequena parte ínfima que mantém a chama acesa para que outras possam despertar, para também seguir no serviço de uma missão que é maior que cada uma de nós. E assim, com essa firmeza interior, que a gente realize sempre, que se ajuda e se é ajudado. Porque no universo inteiro, as ruas nunca são de mão única. Sempre se vem, sempre se vai. E é necessário manter esse fluxo. E para manter esse fluxo, mantenha as ideias abertas, mantenha o coração aberto e mantenha o corpo pulsando. Isso significa que você deve observar o que você come, o que você bebe, os horários e as quantidades. Mas também o que você come com os seus olhos, com os seus ouvidos, com a sua pele, os ambientes, os entornos. Observa com atenção e mantém o teu complexo o mais limpo possível, para que através de você a luz possa passar como instrumento, para que essa flauta que cada um é possa ser tocada por Krishna, para que a música de Krishna seja ouvida, para que a luz de quem você acredita passe através de você. E que o seu contentamento seja poder ter de alguma forma ínfima colaborado. Que o seu contentamento seja pela vitória sobre si mesmo, sobre si mesma, de ter caminhado o caminho, mesmo quando se sentiu sozinho, e hoje sabendo que nunca esteve, que nunca estará e que nunca está. Realiza a tua companhia. E agradece por ela. O divino te abraça, te sopra alento, forja teu espírito. Atravessa o que for, para continuar caminhando o caminho.
Inspirando e expirando as palmas juntas. Namastê. Abrindo os olhos. Graças, amados, amadas. Feliz de estar aqui, sinceramente. Vou fechar esse link. Abrir o link do Estudo do Feminino, onde hoje a gente interpreta os aspectos arquetípicos dessa história enorme que é a Donzela Sem Mãos. Aguardo vocês lá, tomara a gente possa continuar juntos e juntas ali, naquele novo momento. Graças por esses momentos.